Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo o gerente de relacionamento da RGE Sul, Edson Braz. Boa noite, Edson. Obrigado por ter aceito o nosso convite para participar aqui desse programa. Boa noite, Leandro. Edson, a RGE Sul atende a cerca de 1.300.000 clientes em 118 municípios gaúchos, tem 100 mil quilômetros quadrados de área de abrangência e 65 mil quilômetros de redes de distribuição. Nesse momento de crise, com as empresas e grandes empresas tendo muitos problemas, qual é a situação da RGE Sul aqui nessa atuação no Rio Grande do Sul? Bom, Leandro, a RGE Sul, assim como as demais distribuidoras do grupo CPFL, e aí aqui no Rio Grande do Sul nós também temos a RGE, nós mantivemos os investimentos firmes. Isso vem desde o ano de 2017. Então, em 2017 a gente investiu aí 800 milhões de reais na rede. Este ano viemos na mesma tocada. Devemos fechar o ano de 2018 com mais 800 milhões de reais, buscando modernização das nossas redes, trocando 40 mil postes por ano, postes esses de madeira por outra tecnologia, pode ser concreto ou fibra, buscando maior robustez da rede. Além disso, nós estamos investindo muito forte em equipamentos de automação que visam a gente fazer telecomandos à distância, visando diminuir a área de falta de energia, isolando o defeito, que os clientes sintam aí uma qualidade maior no fornecimento de energia. Qual é o maior gargalo, o maior desafio no setor de distribuição de energia? Bom, hoje o nosso maior desafio, além de ter profissionais habilitados para trabalhar no setor elétrico, e aí uma preocupação muito grande que a distribuidora tem é com a segurança. Nosso principal foco é a segurança. Então, buscar profissionais que estejam aderentes a essa questão. A questão do clima, basta ver aí os últimos dias, muitas chuvas, isso atrasa bastante os nossos cronogramas de obras. Essas obras elas são amplamente planejadas dentro da companhia e isso nos complica um pouco. Sabemos também aí que a partir aí de outubro, novembro e dezembro é uma época bem complicada em termos de temporais, que afetam muito o nosso estado, então isso é histórico. Isso também nos complica um pouco, mas nós estamos sempre preparados aí para enfrentar essas adversidades. A empresa tem claramente planos previstos, protocolos para situações de emergência. Eu te pergunto porque a gente tem percebido, me parece que é evidente que há um grande número de reclamações quando acontecem casos de temporais de muito estrago, em que muitos clientes ficam sem energia. Mas me parece que de um tempo para cá, esse número de reclamações vem caindo, à medida em que a empresa também consegue dar uma resposta mais rápida. Vocês têm dados sobre isso, ou essa é uma preocupação constante da empresa? Sim, isso é uma preocupação constante. Diariamente, todos nós, gestores, recebemos a condição climática para os próximos 20 dias. Isso é praxe da companhia. No momento que o nosso centro de operações, que fica aqui em São Leopoldo, identifica alguns dias críticos, eles já soltam um alerta. Todo o time da companhia, do presidente aos colaboradores de campo, ficam em alerta. Nós procuramos deixar todo mundo de atenção, buscando, se ocorrer um evento, nós estarmos preparados. A gente tem lá um protocolo de contingência. Esse protocolo ele é revisado diariamente. Então, todo dia a gente tem o estado de atenção diário por região, como nós atuamos em 2 distribuidoras aqui no estado, tanto a RGE quanto a RGE Sul, atendemos 373 municípios, nós temos que estar preparados para qualquer tipo de contingência. Que vai ter adversidade climática, a gente sabe. O que a gente não sabe, aonde vai causar o maior estrago. O tamanho ou a proporção, né?
E a proporção até a gente consegue prever alguma questão de vento, questão de volumetria de chuva, mas o principal é o vento para nós. E a questão dos raios, né? Isso a gente consegue antever um pouco, tá? Mas o grande problema é saber aonde vai causar o maior estrago. Em causando o estrago, a companhia tem alguns protocolos de campo e isso foi melhorado, vamos dizer, a partir de 2017 com a unificação, a junção das duas empresas que nós estamos trabalhando para isso, né? Tanto a RGE quanto a RGE Sul. Então, se o estrago for na RGE Sul, nós descemos equipes da RGE para atender na RGE Sul. Se for o contrário, é a mesma coisa. Então, a gente tem uma mobilidade muito maior no estado em termos de atendimento. E, obviamente, nós temos uma parceria muito grande com as prefeituras, em função da proximidade que nós temos com todos os prefeitos, todos os 373 prefeitos do estado. Ele tem um canal direto com a companhia através do consultor de negócio. Isso facilita muito o nosso envolvimento com a comunidade. Como é que a empresa entende, analisa a relação também com as agências reguladoras, que são uma espécie de meio de campo entre as pessoas que recebem esse serviço, né, e quem tem uma concessão de um serviço como distribuição de energia, por exemplo? Bom, não é à toa que tanto a RGE quanto a RGE Sul foram premiadas agora pela ABRAD nesse último ciclo, em função, no caso da RGE Sul, ela foi pela melhor percepção do cliente em termos de atendimento, e a RGE sendo colocada aí como a premiada na região Sul, a melhor distribuidora da região Sul. Nós buscamos incessantemente estar alinhado com as agências reguladoras. Tá? Não era alinhado buscando atender somente o indicador que ela necessita. Tá? Para cada indicador que a ANEEL determina e a própria AGERGS aqui no estado determina, nós temos um limite. Nosso trabalho é buscar sempre melhorar esse limite. Tá? No caso do DEC, do FEC, indicadores de atendimento. Então isso é uma preocupação constante nossa como gestores da companhia e por prestarmos um serviço essencial à população, tá? E também não só essencial, mas é um serviço social. Quando essas pessoas estão, por exemplo, sem energia no meio de um temporal, a gente sabe a importância da energia e o conforto que isso traz para a população, então a gente tem que restabelecer rapidamente. Situações como hospitais, por exemplo, que eventualmente não tem um gerador, esses recebem atenção especial num momento de excepcionalidade? Tá. Dentro desse protocolo que eu te comentei, tá, hospitais, tá, sistemas de água, esses são os principais focos da distribuidora. Tá? Tem um hospital, nós vamos trabalhar incessantemente para colocar energia naquele hospital, restabelecer energia naquele hospital. Passado a questão hospitais, nós também temos a questão de fios caídos, que é risco à vida. Então é uma preocupação muito grande que nós temos e hoje a gente está com várias campanhas aí na mídia pedindo para a população se afaste dos fios, né, justamente para evitar que a gente tenha uma perda, e a gente sabe que mexer com energia é uma perda irreparável. Então, hospitais, fios caídos, sistemas de água, que a gente sabe, aqui a região é uma região que sofre muito com alagamentos. Isso. Passando o alagamento, a gente sabe a importância que é ter água potável. Então, é uma preocupação muito grande. Uma questão que a gente fez aqui o ano passado, a gente mudou toda a configuração da rede, onde era afetada pelas enchentes. Tá? Isso a gente fez aqui, olhando para Montenegro, justamente para melhorar o sistema de fornecimento de energia. Levantando o ponto de luz. E em conjunto com a empresa que abastece a água aqui, nós também alteramos o ponto de entrega de energia para que o sistema não ficasse desabastecido. Perfeito. Com relação à segurança, inclusive os próprios colaboradores, como a gente falava antes, basta ver, a gente encontra numa situação de caminhão onde a empresa está atuando,
a área isolada, tem os cones, tem uma série de preocupação, não só com quem está passando, mas também com os próprios colaboradores, né? Perfeito. A empresa, assim como no sistema de temporal, que a gente tem protocolo, para tudo que a gente for fazer na companhia, existem protocolos. Então, para qualquer tipo de atendimento, seja ele um fio caído, um corte de uma árvore que está encostando galho na rede, para uma ligação, para a instalação de um medidor, tudo tem protocolo. E o foco, a segurança. Tá? Nós temos uma preocupação muito grande com os nossos colaboradores, em função de que trabalhar com energia elétrica é algo muito perigoso e nós buscamos preservar sempre o nosso bem mais precioso, que são os nossos colaboradores e a vida das pessoas. É perigoso para os colaboradores, e energia é sempre perigoso para qualquer pessoa na sua casa. Eu estava lembrando aqui que há um tempo atrás, acho que tem sido uma política permanente da companhia, até mesmo anúncios em mídia, enfim, de dicas para os usuários, né, para que as pessoas nas suas casas evitem, por exemplo, choques elétricos. Perfeito. Nós temos um programa permanente chamado Chega de Choque. Tá? Ele deve, nos próximos dias, já estar na mídia novamente. Tá? Nossa preocupação é com a quantidade de acidentes envolvendo a energia elétrica e a população. Por exemplo, pintores que vão pintar uma fachada e desavisadamente encostam na rede elétrica. Pessoas em cima do telhado levantando, por exemplo, uma telha e encostam na rede. Uma troca de chuveiro, que as pessoas fazem. Dentro de casa, por exemplo, fazer troca de chuveiro, manutenção em geral da sua residência sem desligar o disjuntor. Nós temos muitos... Gambiarra, que o brasileiro adora uma gambiarra. Infelizmente, nós temos muitos óbitos com estas situações que nós estamos falando. Tá? As pessoas não têm noção do risco e do perigo que se tem em mexer com energia elétrica, mesmo que seja um fio ali monofásico dentro de casa. Ele pode matar. Tá? Então, o excesso de confiança que nós temos nos leva a causar esses erros. Então, uma preocupação que a distribuidora tem é pedir para as pessoas, façam isso com profissionais habilitados. Se mesmo assim quiser fazer, desligue o disjuntor, desligue a chave geral da residência e não se exponha ao risco, porque a energia ela é muito traiçoeira. E quanto preocupa afora a questão dos riscos, os chamados gatos, né, as ligações clandestinas, né, do fulano que pega e puxa um fio do vizinho, do outro que nem sabe, um desavisado. Esse é um assunto bem delicado. A distribuidora ela tem um programa permanente também de fiscalização, principalmente na região metropolitana. Isso tem se intensificado muito em conjunto com a delegacia especializada. Tá? Nós temos casos aí recentes de empresários presos em função de furto de energia. A preocupação que nós temos é de manter essa fiscalização muito atuante, porque quem paga essa conta são os outros consumidores que consomem energia normalmente. Então, toda vez que tem alguém, um vizinho, furtando energia, quem está pagando a conta desse furto são os demais. Então, por isso da importância de sempre que identificar ou suspeitar, denunciar para a distribuidora esse possível gato. Um outro problema sério que ocorre aonde tem uma região que um cliente esteja furtando energia, todo o sistema elétrico daquela região passa a ficar, vamos dizer assim, vulnerável a quedas de tensão, a problemas de desligamentos, porque aquela energia está sendo consumida de forma irregular e não tem a proteção necessária que deveria ter. Só em Montenegro, Edson, são 25 mil clientes e só nesse primeiro semestre do ano já foram investidos mais de 2,5 milhões de reais. A tendência, a gente falava isso no início do programa, né? O objetivo, o planejamento da companhia é seguir nesse ritmo de investimentos, quem sabe até aumentando isso
nos próximos 4, 5 anos? Não, nós trabalhamos com investimentos de longo prazo. Com certeza vamos manter os investimentos nesses níveis. Viemos trocando muito poste aqui na região de madeira por poste de concreto. Esses investimentos, obviamente, eles têm que ser investimentos prudentes, porque somos regulados pela agência reguladora. O que significa um investimento prudente? Você vai andar na cidade e vai verificar que em alguns lugares foram trocados postes de concreto e no meio ficaram alguns postes de madeira. O que significa isso? Aqueles postes de madeira, eles podem ser trocados de forma planejada e eles aguentam mais 1, 2 anos. Tá? Obviamente que a região da RGE Sul é uma região que carecia de muito investimento. Tá? Então nós estamos fazendo isso de forma... uma defasagem Sim. de muitos anos sem investimento. E nós estamos fazendo isso. Tá? Fora os postes, nós estamos aplicando equipamentos telecomandados, tá? Que visam dar maior robustez ao sistema, fazendo com que a gente consiga, lá do Centro de Operações de São Leopoldo, remotamente isolar os defeitos, deixar o mínimo de clientes desligados, para que a gente possa atuar com as nossas equipes na rede. Além disso, nós estamos trocando os cabos, e aí a gente pode observar já aqui em Montenegro, antes nós tínhamos a rede nua, que a gente chama rede nua, que qualquer galho que encoste nela, ela desarma, tá? E nós estamos aplicando aqui a rede multiplexada, além dos cabos serem compactos, visualmente para o município é muito melhor, tá? É uma rede protegida. Se uma árvore encostar lá, um galho encostar lá, ela não vai desligar. Tá? Isso, para nós, é muito importante. Hoje, em torno de 60% dos desligamentos que ocorrem são por causa de vegetação. Só para você ter noção assim, da importância de a população planejar, por exemplo, até o plantio de uma árvore. Aí tem uma questão muito interessante. E aí tem também, dentro de todos esses regramentos e protocolos da empresa, setores específicos de ligação com entidades e assessorias ambientais, porque a gente sabe que cada vez mais há uma fiscalização nesse sentido também, Sim. né? De garantir que o meio ambiente seja preservado. Então tem essa questão de garantir que não seja prejudicado o fornecimento de energia, mas que tenham cuidado e critérios, né, no manejo de árvores, por exemplo. Sim. Bom, nós temos alguns programas que a gente faz junto com os municípios. Um dos mais importantes é a arborização segura. Tá? Um programa que a RGE Sul faz todo o manejo e plantio das árvores, tá? Em conjunto com os municípios. Qual é o objetivo? Já que 60% dos desligamentos ocorrem por vegetação, tá? Nós retirarmos próximo da rede árvores de grande porte plantadas irregularmente embaixo da rede, tá? Para um local adequado, por exemplo, o outro lado da via. Tá? Outra coisa é que, e aí é uma questão de orientação, que se plante árvores de pequeno porte embaixo da rede, tá? Que não vão alcançar a rede elétrica, tá? Para que tanto a RGE quanto o município consigam fazer o devido manejo dessas árvores. Um grande problema que nós temos, em função do plantio desordenado que a gente teve em anos anteriores, são árvores de grande porte plantadas embaixo da rede, convivendo com a rede, onde a companhia tem que ir lá e fazer a limpeza da servidão da rede. O que é isso, né? É deslocar a árvore para que a rede não seja impactada com aquela vegetação. Isso sim causa um impacto muito negativo, e por isso que a gente vem orientando muito aos prefeitos e os órgãos ambientais das regiões para que a gente tenha um manejo aí dessas árvores e também possa, no futuro, a convivência pacífica da rede elétrica de um lado e a árvore de outro, por exemplo, ou se na mesma calçada, que seja árvore de pequeno porte.
que a empresa pensa e de que maneira aplica questões de responsabilidade social nas comunidades onde ela atua? Bom, a RGE ela tem um foco muito forte em responsabilidade social. Temos programas permanentes, voltados para clientes de baixa renda. Esses programas eles são atestados pela ANEEL e buscam trazer mais conforto para o cliente de baixa renda e também reduzir o consumo de energia. Alguns exemplos: trocas de lâmpadas que consomem muita energia por LED, troca da própria geladeira por uma geladeira eficiente, sistemas de aquecimento de água, chamado de trocadores de calor, para que a água, quando chegue no chuveiro, já chegue pré-aquecida, tá? Buscando foco ou baixa renda, clientes baixa renda. Tá? Isso é amplamente aplicado e são programas que visam aí o bem social. Além disso, nós temos programas educativos, que o foco é a criança lá, que está na formação, e também programas de regularização de áreas, por exemplo, invadidas, que o município faz a regularização daquela área e a RGE entra com um projeto lá de regularização da rede, construindo a rede e dando, por exemplo, o padrão de entrada para o cliente. Isso tudo em conjunto com os municípios. Não fazemos absolutamente nada sem que o município participe. E a participação dele é promover e dar condição, e o restante a companhia entra com todo o projeto. Eu dizia ali no início que a gente percebe que as reclamações, e os indicadores confirmam isso, né, vem caindo com relação a reclamações no que tange ao fornecimento de energia. Um gargalo que ainda tem, uma reclamação que a gente ouve constantemente, né, é das pessoas que não pagam a tarifa e acabam tendo energia cortada, no seguinte sentido de que, mas eu não fui avisado, ou eu só não paguei um mês e já cortaram, e aí foi uma burocracia para religar. Me parece que esse é um dos gargalos que ainda permanece, né? E o que a empresa diz com relação a isso? Bom, especialmente no momento de crise, né? Que eu imagino que como toda a inadimplência vem crescendo no Brasil, o setor de energia, apesar de um serviço básico, também deve ter alguma oscilação nesse sentido. Ele tem algumas oscilações, sim, e são muito pontuais. Tanto a RGE quanto a RGE Sul tem um trabalho muito forte em função da inadimplência, porque tem todo um regramento da ANEEL. Todo o cliente que deixar de pagar uma fatura, ela é avisada na próxima conta. Isso é regra. Tá? Eu trabalho há 16 anos na companhia, não vi até hoje um caso que não tenha sido avisado. Tá? Então, é importante o cliente ver a sua conta. Tá? É importante o cliente ter o hábito, mesmo que ela seja digital, passar os olhos e verificar os avisos importantes que a conta traz para ele. Tá? Principalmente numa época que nós estamos com falta de água em algumas regiões, que o custo da energia aumenta em função das bandeiras tarifárias. A questão do corte, ele só ocorre 40 dias após o vencimento, isso para o cliente residencial. Tá? O cliente comercial e industrial, ele tem um outro procedimento, e mesmo assim, no caso dos grandes clientes, ele tem um canal específico para isso. Tá? E o corte, sim, no momento que o corte é realizado, e é em última instância, antes disso ele já recebeu várias outras ações, seja por SMS, seja por um telefonema de um parceiro nosso de cobrança, seja por um meio eletrônico, o corte é a última instância. Só para fechar, a empresa está preparada, acompanha de perto, evidentemente, a questão de um presente e de um futuro onde nós teremos cada vez mais energia limpa e com fontes renováveis? Com certeza, com certeza. Hoje, a região da RGE Sul e da RGE é a segunda região no país onde nós temos geração solar. Tá? Por incrível que pareça, a gente, mas o frio atrapalha? Não, não atrapalha. Nós só perdemos para o estado de Minas Gerais. Tá? Então, isso é amplamente aplicado aqui na região. Temos mais de 4.000 residências
nas nossas áreas de concessão, já gerando a sua própria energia. Temos uma área específica para esse atendimento. Fora isso, a distribuidora, por fazer parte do grupo CPFL, nós temos várias fazendas solares e várias usinas de geração solar, inclusive aqui no estado. Desculpe, solar não, eólica. Temos uma fazenda solar em São Paulo e aqui nós temos algumas gerações eólicas. Isso é importante, com certeza isso vem crescendo, tá? E a empresa sim está atenta a isso. Muito bem. Edson, muito obrigado pela participação, estamos à disposição aqui para qualquer serviço que for necessário de divulgação pela EGSU. Muito obrigado, Leandro. Uma boa noite a todos. Ficamos por aqui, nós voltamos na semana que vem com mais um programa Cultura Debate. Até lá!